Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho aí da cláusula union. Eu vou pegar aqui o site que a gente está utilizando aí como parâmetro, né, para a gente estar utilizando como referência, né, das nossas consultas e do conteúdo que a gente está utilizando, né. Então a gente vai utilizar aqui, ó, esse mysqltutorial.org, e aqui em cima tem basics, né, ó, o básico, né, do banco de dados MySQL, né. E aí a gente tem essa cláusula union, né? Deixa eu só insertar meu AMP aqui, que eu acabei esquecendo. Então, o que é esse union, né? Eu posso unir informações de duas ou mais tabelas, né? Então, eu posso utilizar a cláusula union para unir informações que estão em uma tabela e que estão em outra tabela também, né? Então, aqui está mais ou menos a sintaxe, né, do operador union, né? Então, eu utilizo aqui select, e aí eu coloco a lista de colunas que eu quero utilizar, né? Eu quero consultar, então se eu utilizar o asterisco, eu vou buscar todas as colunas da tabela. Caso eu não queira todas as colunas, né, eu coloco o nome das colunas separadas por vírgula aqui, tá? E aí eu uso union, e aqui tá entre colchete, né? Que indica o quê? Que indica que é um comando opcional aqui, o distinct e o all. Então o distinct ele não traz repetidos, né? E o all ele vai trazer todos os resultados, né? Então, e aí ele dá um exemplo aqui, ó, de criação de duas tabelas, né? Ó, então eu tenho a tabela 1 e a tabela 2, né? Que só tem um campo, né? A tabela 1 tem um ID, a tabela 2 tem um ID. E aí ele coloca alguns valores aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 2, 3, 4, né? E aí ele utiliza aqui esse comando union, né? Ó, ele vai unir duas tabelas, select ID from T1, ele vai unir com a select ID from T2, né? E aí ele obtém o seguinte resultado, 1, 2, 3, 4, né? Então, o resultado final, ele traz valores distintos, né, ó. Mesmo que tenha valores repetidos aqui, ó, a gente tem o 2, né, ó. Ele traz uma vez só o 2, né, ele não traz o 2 duas vezes, tá bom? Então, se a gente for pensar aqui nessa teoria de conjuntos, né, o union nada mais é do que a união desses dois conjuntos, né. Então, eu tenho aqui a tabela 1 representada aqui, a tabela 2, a intersecção, ele vai trazer tudo, né? Então, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, esse aqui é o union, né? Eu posso utilizar union all. O union all ele é um pouquinho diferente, que ele traz os valores repetidos aqui, né? Ó, o 2 ele estava duas vezes lá, tanto na tabela 1 quanto na tabela 2, e o 3 também, né? Ó, tanto na tabela 1 quanto na tabela 2. Se a gente for olhar aqui, ó, os inserts que fizeram, a gente tem aqui e a gente tem aqui, né? Então, a gente pode copiar aqui esse comando e a gente vai colocar ele aqui no nosso MySQL para fazer uns testes, né? Então eu tenho aqui o meu banco de dados de testes, vou utilizar ele aqui, vou clicar duas vezes em cima dele, né, para deixar ele em negrito. E aí o que eu posso fazer? A gente pode estar fazendo o seguinte, ó. A gente pode estar criando aqui, né, os nossos bancos de dados, né. Na verdade a gente vai criar aqui algumas tabelas dentro desse banco testes aqui, tá bom? Então, eu vou dropar aqui a tabela se ela existir, né? E vou criar também um T2 e vou fazer os inserts nela, vou executar aqui com o comando do raio, né? Se a gente olhar aqui embaixo, vai rodar, e aí se a gente atualizar aqui o nosso MySQL, né? Ele vai mostrar aqui a T1 e a T2 aqui, ó, T1 e T2, tá bom? Então, se eu fizer um select aqui, asterisco from T1, e depois select asterisco from T2, vamos ver o que vai retornar aqui. Na T1, 1, 2, 3. E na T2 vai retornar 2, 3, 4. Agora eu quero unir as informações dessas duas tabelas, né? Então eu venho aqui, select, aí eu vou colocar o ID from T1, union, select ID from T2, certo? E aí a gente obtém esses valores aqui, né? Só que ele não repetiu os valores 2 e o 3, né?
Se eu quiser repetir os valores, aí eu coloco Union All. Vamos ver como é que vai ficar. Aí ele repetiu aqui o 2, né, ó, e o 3, né, tá certo? Então, quando a gente quer obter informações de duas tabelas, a gente quer unir duas tabelas, a gente pode utilizar esse comando union, né? Então, tem um exemplo aqui mais prático, né, que a gente pode estar utilizando, que é o do Classic Models, né? Só aqui a título de explicação um pouco mais visual, e a gente consegue visualizar aqui a diferença, né, do union, né? Então a gente tem aqui union, a gente tem aqui duas tabelas, né? E a gente faz o union aqui, ele não traz os valores repetidos, ele traz uma vez só, né? E o inner join, lembrando do inner join, que ele junta, né? Ele traz informações de duas tabelas, né? Mas as duas, tem que haver ali uma intersecção entre elas, né? Então o 2 aqui aparece e o 3, né? Então ele vai trazer só esses dois aqui. Ele vai trazer dois resultados, né? Diferente do union, né? Então, se a gente pegar o banco de dados que a gente está utilizando, que é o Classic Models, né? A gente tem aqui a tabela Customers e Employees. Vamos supor que a gente queira buscar, por exemplo, na tabela Employees, a gente quer buscar o primeiro nome e o último nome, e a gente quer buscar também o primeiro e último nome da tabela clientes, né? Customers. E aí a gente quer fazer uma união, que a gente quer saber os nomes de todos os nossos empregados e todos os nossos clientes, por exemplo. A gente pode fazer essa union, né? Essa união. A única coisa aqui que é importante comentar é que a primeira coluna aqui e a segunda, elas têm que ser iguais, o tipo de dados tem que ser iguais, né? Então aqui a gente tem provavelmente o varchar, né? Aqui também tem que ser varchar, tá bom? Senão ele não vai conseguir fazer esse union aí, tá? E aí ele vai trazer aqui, ó, ele vai trazer a união dessas duas tabelas aqui, né? Ó. Tá bom? Então, se a gente pegar aqui e copiar esse comando, a gente vai ter o quê? Eu tenho que indicar, né, pro meu SGBD, né, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que a gente está usando o Classic Models, né? Então, eu posso executar ele aqui. Ele vai ficar em negrito aqui, né? E aí, se a gente fizer esse select aqui, ó, a gente vai conseguir obter aqui a união das duas tabelas, né? Então ele vai trazer o primeiro nome e o último nome, tanto dos empregados quanto dos nossos clientes, né? Outra coisa que eu queria comentar também, que aqui nesse site do MySQL Tutorial, ele tem aqui um try it, né? Ó, tente, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a versão online também. A gente pode rodar os mesmos comandos que a gente está executando aqui na nossa máquina local, né? A gente pode executar online, né? Porque ele tem essa tabela, esse banco de dados, né? Classic Models, né? O banco de dados de exemplo que a gente estava utilizando. E aí a gente pode executar os comandos aqui, ó, que vai dar na mesma, tá? Então, se você não conseguiu instalar o banco de dados aí na sua máquina, você pode estar utilizando aqui esse banco, né? Esse banco online aqui de exemplo, né? O único porém é que ele só tem esse banco aqui instalado, né? Então você vai só conseguir executar os comandos aqui no banco de dados de exemplo que ele está listando aqui, né? Então se você quiser criar outro banco, outras tabelas, né? Que foi o caso aqui que a gente fez aqui em cima, ó, a gente executou aqui em cima desse T1 e T2, ele não ia ter, né? A gente não ia conseguir executar esse exemplo, tá bom? Então são duas tabelas aqui que a gente criou aqui dentro do nosso próprio SGBD que a gente instalou na nossa máquina, tá bom? Então tá bom. Então a gente avançando aí um pouquinho mais, a gente viu aí então a union, né? A gente pode unir duas informações que estão em duas tabelas, né? E aqui está o exemplo, né? E a gente pode unir essas duas tabelas aqui, customers, né? E employees, clientes e empregados. A gente pode utilizar também algumas funções aqui, ó, concat, que ele faz o que? Essa função concat, ele concatena, né, ó, o primeiro e último nome e ele coloca um espaço aqui, ó, e aqui ele coloca um apelido para o resultado. Aqui, ó, se a gente perceber, a gente consegue identificar aqui, ó, full name, né, o que é o nome completo, né, ó. Então ele vai pegar aqui da tabela employees, né, tabela empregados, ele vai concatenar o primeiro e último nome, colocando um espaço entre o primeiro e o último nome, né.
E aí ele vai unir aqui, ó, com a tabela customers, né, clientes, né, ó. E aí ele vai me trazer o resultado, né, em uma única coluna, né, e ele vai unir, tá bom? Então, se a gente executar esse comando aqui, ó, a gente pode executar aqui no MySQL online mesmo, né, ó, porque já tem esse banco de dados instalado aqui, né, online. E se a gente executar, a gente vai obter o mesmo resultado, né, ó. Vamos ver se a gente consegue obter esse resultado. Aí, conseguimos, né? E aí ele vai trazer aqui tanto os nomes dos empregados quanto os nomes dos clientes, né? E aqui ele apelidou de full name, né? O resultado, ó, full name, tá vendo? Primeiro, essa coluna. E ele traz os nomes dos empregados e os nomes dos clientes, tá bom? Bom, essa é a função concat, né? Ó, que é interessante, né? Ele concatena. Bom, a gente pode utilizar também uma cláusula chamada order by, que ele vai ordenar. Ele vai ordenar pelo nome, né? Ó. Então, se a gente executar aqui, eu vou executar para essa parte online mais rápida, né? Então, ele vai ordenar aqui, ó, pelo nome. Lembrando que o resultado da consulta anterior, ele não colocava ordenado, né? Ó. Então, se a gente deixar assim, ó, e executar, ele vai buscar de maneira ordenada, né? Ascendente, né? Ó, do menor para o maior, né? A gente poderia colocar aqui uma cláusula desc aqui, ó, e ele ordenaria de maneira descendente, né? Ó. Então, começando da última letra para a primeira, tá bom? Então, esse é outro exemplo aí de utilização do order by. A gente pode também utilizar este alias aqui, ó, full name, né? Ó, a gente está utilizando o full name para trazer o resultado, né? E a gente pode utilizar um alias aqui, ó, para contact type, para o tipo de contato, e aí a gente coloca se ele é um empregado ou se ele é um cliente. Então, no resultado da consulta que a gente estava trazendo aqui, ó, a gente não sabe identificar se esse cara aqui ele é um empregado ou se esse cara aqui ele é um cliente. A gente não sabe identificar isso. A gente pode buscar esse tipo de informação dessa forma aqui, ó. Então a gente coloca uma vírgula aqui, coloca qual é o tipo de contato, né, que a gente está buscando. Aí aqui no caso vai ser employee, né, que é empregado, ou cliente. Então se a gente copiar esse comando aqui, rodar ele aqui, ó, ao invés de employee a gente coloca aqui empregado. Vamos colocar em português para ficar mais fácil da gente conseguir identificar. Então cliente. E a gente executar, ó, a gente tem como resultado aqui, a gente tem aqui, ó, full name, né, que é o nome completo. A gente pode alterar isso aqui para nome completo. E aqui, tipo de contato. E aí a gente executar aqui, ó. Ah, tá, ele colocou order by aqui, ó, então é nome completo. E vai ordenar pelo nome completo. Por isso que ele estava dando erro. Então a gente tem aqui o nome completo, né, ó, da pessoa. E qual é o tipo de contato? Aqui no caso é cliente, cliente, cliente. E aí tem aqui um empregado, né? Então a gente consegue identificar, se a gente quiser, por exemplo, pegar a lista, né, de todos os nomes que estão no nosso banco de dados, a gente consegue identificar se é um cliente ou se é um empregado utilizando o union, né? Utilizando essa função concat para concatenação, né? E a gente pode ordenar ele no final, tá bom? Vamos ver se tem mais alguns exemplos aqui que a gente pode estar utilizando, né? A gente pode também utilizar essa outra aqui, esse outro exemplo, né? Que na verdade ele faz uma ordenação pela primeira coluna aqui, né? Ó. Então a gente pode ordenar utilizando números também, né? Então ele vai ordenar pelo full name aqui, ó, no caso, né? Ó. Tá bom? Como ele só vai trazer uma coluna, né? Ó, a gente está fazendo select para trazer uma única coluna, né? Tanto aqui quanto aqui, né? Ó, a gente pode ordenar pelo full name, né? Pelo nome completo também, dessa forma aqui, tá bom? Bom, com relação a Union, acredito que seja isso, tá bom? Então a gente pode utilizar
essa cláusula union quando a gente quer buscar informações, unir informações, né, de duas tabelas. Por exemplo, a gente quer pegar o nome de todos os clientes e todos os empregados, né? E aí a gente consegue identificar, por exemplo, quem é empregado e quem é cliente. Então isso pode ser interessante aí na hora de fazer consultas, né? Utilizar union, tá bom? Então tá, gente, isso que eu queria comentar aí com vocês nessa aula. E qualquer dúvida aí vocês podem me perguntar no WhatsApp ou até no fórum do grupo lá que a gente tem no Moodle, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima aula.